chuva atrás do meu amor. Chove chuva atrás do meu amor. Muito bem, e agora a gente vai para o nosso tema principal. O nome desse programa sempre será Contraponto. Na verdade, a nossa ideia é fazer um programa temático, né, onde a gente tem várias opiniões e pontos de vista e perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. E aí, como eu já apresentei, a gente vai falar sobre meia-idade, vai falar sobre terceira idade. Nós escolhemos 3 aspectos. Primeiro, do ponto de vista do cérebro que envelhece, e aí, é claro, a gente trouxe um neurologista para falar sobre isso. Recebemos aqui com muito prazer o Dr. Eduardo Borges, ele tem residência médica pela Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente tem ao lado dele a Oceanira Nunes. Ela diz que é aposentada, mas na verdade ela não é, porque ela trabalha muito. Essa mulher não para, gente. Ela tem 3 filhos, 7 netos, o trabalho fortalece a vida dela, ela declarou isso pra gente, o raciocínio, a mente sempre ocupada, e ela ama estar na terceira idade. Como é que ela descobriu essa felicidade de estar aí, desse ponto de vista? Ela vai contar pra gente. E aí é claro que a gente trouxe também a doutora Daniela Barros, que é delegada do idoso, porque a violência contra o idoso é uma coisa que é estarrecedora, e vindo principalmente da família, né? Então, qual é o perfil no caso do Piauí? Ele segue o perfil que é nacional? Então, a gente vai falar desses 3 pontos de vista sobre o nosso tema de hoje do Contraponto, que é a terceira idade. E eu vou começar pelo doutor Eduardo, querendo saber o seguinte: hoje as pessoas vivem mais e vivendo mais, como tudo, o ônus e o bônus, né? Do ponto de vista do cérebro, como é que esse cérebro lida com isso? O cérebro da gente envelhece de que forma? É possível prevenir? Tem tanta coisa da sua área de neurologia que a gente tem que falar, que eu vou deixar você livre aí para começar esse papo com a gente. Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite, Maia. Primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui no seu programa, que é uma referência aqui do jornalismo do Piauí e do Brasil. Muito obrigada. E falar o seguinte: quando a gente fala de cérebro e de envelhecimento, muitos conceitos são novos e mudaram com o tempo. O cérebro, ele envelhece sim, assim como qualquer outro órgão do corpo, assim como o coração, assim como os músculos, como a pele, ele também sofre um processo de envelhecimento. A grande questão é envelhecer com saúde. Para você ter uma ideia, Maia, o cérebro da gente, ele possui 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles se conectam entre si, formam conexões que a gente chama de sinapse, e essas sinapses são responsáveis por todas as funções dele, ou seja, ele comanda as funções do organismo, ele é capaz de perceber e de processar os estímulos do ambiente, armazenar a memória, gerar pensamentos e emoções. Então, o cérebro é muito importante. O que acontece com a idade é que essas conexões, essas sinapses, elas vão se desfazendo, e os neurônios vão morrendo gradativamente. E esse processo, ele começa muito mais cedo do que a maioria das pessoas imagina. Ele começa a acontecer por volta dos 30 anos de idade. Sério? Isso. Só que sinais... Como é que a gente sabe? Só que sinais desse processo, eles só aparecem em idades mais avançadas. Por que esse conceito é importante? Ele é importante porque, quando a gente for falar de prevenção, obviamente as medidas preventivas e para envelhecer com saúde têm que ser implementadas o mais cedo possível, e não se esperar chegar na terceira idade para começar a adotar as medidas, digamos, saudáveis para que esse cérebro envelheça da melhor forma, certo? Eu não sei se está certo, não. Mas deve ser isso que acontece. Eu digo que eu não sei se está certo, não desconfiando, claro. Sim. Eu sei que você é um especialista, mas assim, para mim está errado. Para mim esse cérebro tinha que estar... Não é, Oceanira? Não é verdade? Esse cérebro... Como é que você manteve isso? Porque o que ele está falando é a pura realidade, é o que acontece mesmo. Mas há exceções. E o teu cérebro, Oceanira, ele não para. Você encontrou uma forma aí de lidar com isso, né? Que é incrível. Você tem que escrever um livro sobre isso. Conta pra gente como é que você conseguiu. Boa noite, Maia. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Exatamente, Maia, o que o doutor falou aqui, que envelhece. Mas envelhecer é uma arte. E essa arte você tem que aprender ao longo da sua vida. É uma história. Que eu sempre, desde criança,
Eu sempre pensei na minha velhice, eu adorava conversar com velhos. Porque o velho tem história. Eu sempre gostei de história. Quem não tem história para contar, nunca teve amigo e não vai envelhecer. Porque a velhice é uma história da sua vida. Então, a minha vida hoje, eu às portas dos 70 anos, então eu tenho uma coisa muito importante que eu tenho certeza, que é o segredo, é a alegria, é o bom humor. Uma idosa que dentro de mim tem uma juventude muito grande. Eu adoro estar no meio dos jovens. Eu adoro estar no meio das crianças. A gente vai falar agora com a delegada, porque, assim, é impressionante como a questão do medo que a gente falava ainda há pouco afeta a maioria de nós, no que diz respeito ao envelhecer, de várias formas. E a questão dos maus tratos aos idosos, doutora Daniela, é impressionante. E, assim, no que a gente tem lido, observado, acompanhado, vem muito da família, né? Hoje não só, mas continua sendo principalmente da família. Qual é o perfil disso? Por que isso acontece? Eu imagino que você, quando atende um caso assim, se é o próprio idoso que denuncia, o que você conversa? Você é um pouco de psicóloga com ele, né? Como é que é lidar com essa situação? Queria que você falasse da sua experiência. Boa noite. Boa noite, Maia. Satisfação estar aqui, né, nesse bate-papo tão agradável, tão enriquecedor. Verdade. Né? E, assim, de fato, eu tenho que ser também, além de delegada, de aplicadora do direito, eu tenho que ser psicóloga, eu tenho que ser assistente social, porque, de fato, o que a gente estava discutindo aqui antes, né, de iniciar o programa, a gente estava tendo um briefing aqui, conversando sobre a questão hoje da família, da falta de amor, né, que é isso que eu verifico todos os dias. O que é que acontece com o idoso? A questão do envelhecimento. O medo hoje de envelhecer é de quem vai cuidar de nós. Porque o que eu observo hoje, os casos de maus tratos, né, ele vem realmente de dentro da família, daquele que deveria amar e cuidar, é aquele que maltrata, é aquele que agride, é aquele que violenta. Então, é uma inversão de valores, porque essa não é a ordem natural. A ordem natural é amar, é cuidar daquele que um dia cuidou de você, né? E eu me deparo com essa realidade. Quer dizer, eu ensinar as famílias, eu ter que chamar um filho, eu ter que chamar um neto e dizer a ele que ele precisa respeitar aquele idoso, ele precisa amá-lo. E então chega ao ponto de eu dizer assim, de eu ter que dizer, você é responsável legal dele, porque hoje, atualmente, a nossa Constituição, ela precisou, quer dizer, o país precisou estabelecer em lei obrigação legal, quer dizer, algo que deveria ser do direito natural. Quando chega a esse nível é porque... Quer dizer, a sociedade precisou estabelecer numa Constituição, sim, que os direitos e deveres entre pais e filhos são recíprocos. Quer dizer, quando você, uma sociedade, precisa estabelecer numa Constituição que os filhos têm que cuidar e honrar os pais, que é um mandamento divino, é algo realmente está errado na família, não está? E as pessoas conhecem essas leis? Elas são divulgadas? Elas não temem? Há uma impunidade em relação a isso? Quem violenta o idoso, ele está sendo alvo dessa lei? Qual seria a dificuldade? A dificuldade é realmente a falta de amor, porque você verifica o abandono, né? O total abandono do idoso. Então, quando você tem que chamar a família, o Estado tem que intervir. Quer dizer, é necessário o Estado intervir para dizer, cuide, zele, dê banho, dê atenção, dê cuidado, porque o idoso está numa situação, como já aconteceu, situações que eu me deparei do idoso estar numa condição subhumana. Nenhum animal de estimação você deixa confinado num quarto, entendeu? Nas dependências da casa, como se ele fosse nenhum animal de estimação, não tinha nem adjetivos para aquilo. Quer dizer, como é que você trata um ente querido daquela forma? E acontece em todas as classes? Todas as classes sociais. Independente da situação financeira, social? A questão do cuidado, do amor, independe de classe social. Realmente... por isso que eu quis falar sobre isso, porque as pessoas têm sempre a ideia que acontece numa classe X ou Y, e não é. Essa falta de amor, hoje, ela é a falta de amor, ela se manifesta de formas diferentes. Por exemplo, na classe social mais abastada, você vai ter o idoso, ele tem 10 cuidadores, ele tem 10 enfermeiros, ele tem toda a estrutura, agora nenhum filho vai visitá-lo.
Ele não falta nada, a geladeira dele está abastecida, mas ele só tem o carinho dos enfermeiros, dos cuidadores. Nenhum parente, nenhum ente querido vai conversar, dialogar, levar ele para passear, levar ele para interagir. Não. Na classe mais abastada, você vê isso. Na classe menos favorecida, você vê o quê? O cartão bancário do idoso é o sustento da família. Quer dizer, o idoso é aquilo que a gente chama vulgarmente dele, é o arrimo de família. Quer dizer, o cartão bancário dele é o passaporte para manter toda aquela estrutura familiar. Então, você encontra ele, a geladeira dele vazia, você encontra ele sem utilizar os remédios que ele deveria. Por quê? Porque o dinheiro dele está sendo todo utilizado como renda complementar daquela família. Então, você vê o idoso naquela situação mesmo de abandono, ele está ali, se ele não anda mais, se ele tem uma dificuldade de locomoção, ele está confinado, toma um banho por semana, ninguém nem se aproxima dele. Isso é comum, isso é o perfil do tipo... Isso é o perfil. É o perfil mais comum do tipo de violência que o idoso no nosso estado sofre hoje. É, de total abandono. De total abandono, que é a mesma coisa do perfil nacional e das estatísticas e a quantidade de pessoas. Quem costuma denunciar? Porque o idoso, ele confinado, é um vizinho, é um amigo. Quem costuma denunciar? É a sociedade. É isso que eu digo, As não é? pessoas As estão pessoas. denunciando. Eu recebo denúncias, assim, nós temos vários canais de denúncia. Nós temos o Disque 100, que é do governo federal, que qualquer um pode acessar, que a denúncia chega na unidade policial, pessoalmente na delegacia, pelo telefone fixo da delegacia. Eu recebo de pessoas, assim, de vizinhos, de pessoas que conhecem aquela família, e muitas vezes de outros familiares mais distantes, por exemplo, de colaterais, porque a obrigação é de parentes diretos. Então, muitas vezes você vê um filho, um neto, um descendente que abandona. Então, você vê outro membro da família que, inconformado com aquela situação, denuncia. Dentro de uma escala de violência, depois desse confinamento, desses maus tratos que são familiares, o que ocupa a segunda e terceira posição? Em relação ao A violência. A violência. A agressão física, por exemplo, nós temos um problema que é muito grave, que é o quê? São filhos dependentes químicos. Então, está tudo ainda na família, mesmo a segunda... Mesmo a segunda opção é a família. No ranking, no segundo lugar, está ligado à família. Em terceiro... Filhos, netos dependentes químicos. Em terceiro já vem... esses outros desconhecidos, terceiros, mal intencionados. A questão do estupro contra o idoso hoje. Essa questão desse tipo de violência em que o idoso é vítima de um estranho, de um desconhecido. Essa está em terceiro. Do ponto de vista financeiro, né? De Exatamente, do ponto de vista financeiro. O idoso hoje ele é alvo de muito crime patrimonial. Golpes, né? Ele é alvo de muitos golpes, ele é alvo de muitos furtos, de muitos assaltos. Por isso que é importante pela sua vulnerabilidade. família... Mas isso está, como você falou, o terceiro da escala. Escalonado. Enfim, diante disso, o cérebro, eu acho assim que o cérebro, ele precisa de prevenção, né? Porque assim, ele está sujeito a muita coisa. É a trajetória que define, talvez, e aí você me corrige, é a trajetória que define a qualidade desse cérebro nessas passagens de idade, da meia-idade para a terceira idade, doutor? Sim, Maia. Eu sei que assustou no primeiro momento eu falar que o envelhecimento do cérebro acontece a partir dos 30 anos. Não, já me disseram que nasceu, já começa a envelhecer. Mas o que é importante ficar claro é que assim, a palavra envelhecimento não necessariamente ela tem que estar ligado a algo negativo. A gente pode ver o exemplo da Oceanira. Sim. É um exemplo de uma pessoa que chegou à terceira idade, é ativa, produtiva, independente e feliz. Esse saudável, é um exemplo, né? Saudável. Então, o que precisa ficar claro é, o processo de envelhecimento ele é inevitável. Se ele vai acontecer de uma forma saudável ou não, vai depender do que aquele indivíduo vai fazer durante a sua vida. Quais são os hábitos saudáveis para manter esse cérebro saudável? Isso. Aí é que entra as medidas preventivas. Basicamente, um estilo de vida saudável está diretamente ligado à saúde do cérebro. Ou seja, atividade física regular, alimentação saudável, sono adequado, certo? Exercitar o cérebro e boas relações sociais e vínculos afetivos satisfatórios também estão ligados com o bom envelhecimento do cérebro. Na verdade, hoje é bem comum as pessoas procurarem soluções mágicas, soluções imediatistas para os problemas. E isso não é diferente com o cérebro. Então, as pessoas querem uma medicação,
um procedimento que, de repente, faça ter um melhor desempenho, seja em qual área for. Mas, na verdade, o segredo, ele já é conhecido há muito tempo e hoje a ciência tem provado através de estudos científicos. Um estilo de vida saudável é essencial para o envelhecer do cérebro também saudável. E aí o Alzheimer, na questão no que diz respeito ao cérebro, nessa conexão com a meia-idade e a terceira idade, é algo que ainda requer muita atenção de vocês médicos, vocês neurologistas, né? Acho que ele é emblemático dentro do que afeta o cérebro com a chegada da idade. Exatamente. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência. E aí a gente está falando do envelhecimento não saudável, do envelhecimento patológico. Então, qual seria o limite para perceber se o envelhecimento de uma pessoa está sendo saudável ou não? Por exemplo, ter esquecimento, que é uma queixa bastante comum. Todo mundo esquece hora ou outra. Isso é comum. A questão é quando esse esquecimento ele é frequente, intenso e passa a prejudicar a pessoa nas suas atividades. Então, a questão da doença de Alzheimer é observar, porque muitas vezes o paciente, ele nem percebe o déficit, ele tem uma dificuldade de insight. Então, normalmente, o familiar, o cuidador, ele começa a notar que o paciente passa a falar a mesma coisa várias vezes ao dia, faz perguntas repetitivas, esquece onde guardou objetos, esquece panela no fogo, ele começa a ter dificuldade de fazer atividades que antes ele realizava com facilidade, pode chegar a se perder em lugares conhecidos. Então, a diferença entre o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico é o grau desses sinais e o quanto isso afeta o dia a dia e a autonomia daquele paciente. A gente tem aí vídeos de outras oceaniras, em outras áreas, né? Olha só, gente. Olha isso, gente. Ela é maravilhosa, gente. São vídeos... A Oceanira está dizendo, tá vendo como não tem idade? É incrível isso, hein? Quantos anos tem, produção? Essa senhora? 85 anos. Ela dança, ela faz polidense, ela vai para a barra de ginástica. É maravilhosa, gente, maravilhosa. Olha isso, a Oceanira se arrisca. Sensacional. Tem outros vídeos, gente, que a gente possa mostrar aqui como exemplo. Só se fossem os vídeos da Oceanira dançando. Isso é um pé de valsa muito bom. E olha, o Brasil, ele envelheceu muito nos últimos 10 anos, né? São quase 10 milhões a mais de idosos. No Rio Grande do Sul estão as cidades com maior número de pessoas idosas, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Acho que das 10 cidades com o maior número de pessoas idosas, o Rio Grande do Sul tem pelo menos 5 delas. Estava vendo sobre isso, é impressionante. E lá as políticas públicas estão muito voltadas a isso, né? No sentido, tem uma cidade na Itália, Levanto, que os idosos, eles são voluntários, para levar as crianças para a escola, porque ela está entre as 72 cidades do bem viver, mapeadas pela Unesco na Europa, e que as pessoas lidam com o tempo, a relação com o tempo de outra forma. Então, as crianças têm 1h30 para elas chegarem até a escola, elas vão andando, claro que é uma cidade menor, né, mas elas vão andando e são os idosos que levam. E lá tem um banco do tempo onde os idosos são principalmente as pessoas mais beneficiadas. As pessoas trocam habilidades e os idosos são beneficiados na medida em que eles têm alguma dificuldade do ponto de vista de locomoção, físico, e eles trocam saberes. Tem uma história muito interessante de uma senhora que eu li lá, que ela sabia alemão, mas ela tinha artrose e não conseguia levar as sacolas para a casa das compras. Um jovem levava as sacolas dela e ela ensinava alemão para os jovens. Porque, assim, são donos do saber, não é, delegado? São donos do saber. Você tem medo do quê? Tem um medo aí nessa história. Não estou querendo provocar um medo em você, não, porque eu acho você sensacional, um modelo a ser seguido. Olha, a coisa que eu tenho, essa palavra medo, eu não coloco muito no meu dicionário. Porque eu creio num Deus vivo, tão poderoso, que Ele me tira os medos. Ele me dá cautela. Diz, Oceanira, não vá por aí, não é por aí. Eu ouço muito a voz
interior que fala comigo, que eu sei que é Deus, eu creio. Então, o que eu faço? Os receios que eu tenho na vida, com relação à minha pessoa, eu cuido tanto de mim, eu tenho tanto cuidado com a minha pessoa, que eu passo a me preocupar com as outras amigas. A ciência nos prova de que é possível envelhecer sem medo. E eu acho que se o nosso caminho é envelhecer, da maioria de nós, é um privilégio, porque Deus é dono do tempo. Lógico. E Ele quem sabe de tudo, mas é um privilégio envelhecer, as cidades deveriam tratar melhor os seus idosos, né? Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do acolhimento, da acessibilidade. Olha quanta coisa a gente tem que pensar na hora de imaginar a administração de uma cidade e de uma casa. Quer dizer, não adianta você fazer casa com escada se você não pensa no teu pai, na tua mãe, na tua avó, em você que vai envelhecer. E assim com a cidade, que a gente está falando do coletivo, né? Se você me perguntou um medo, eu tive dificuldade de falar, porque esse meu vocabulário, eu isolo essa palavra. Mas se você me perguntar um sonho, eu tenho o maior sonho, mãe. Qual é? De construir uma casa para me envelhecer com minhas amigas e amigos que querem ir para lá. É uma casa, eu já tenho um projeto dela na minha cabeça. É sério? E Deus vai me dar essa oportunidade. Porque eu tenho um prédio que eu estou querendo vender para me aplicar nesse meu sonho. E aí fazer essa casa? Fazer essa casa. Não seria uma casa de acolhimento? Não, é uma casa tão feliz que vai ser essa casa. Lá vai ter salão de beleza. Lá vai ter um refeitório. Lá vai ter. Porque nós não temos. Sexta-feira. Os abrigos que nós temos aqui. Nossos amigos. São abrigos que são muito carentes. E os hotéis de idosos já tem muitos que são caríssimos, inclusive, que aqueles que não querem ficar com seus pais colocam lá e eles têm tudo. Mas aqui eu acho que ainda não tem um hotel desse nível. Tem algumas iniciativas caminhando para isso, com clínicas, né? Agora eu estou dizendo que seria uma casa. Esta casa, eu fico pensando, um grupo me acompanha há 18 anos. Esses meus amigos me acompanham há 18 anos. Eu estou olhando esses amigos e pensando, vamos envelhecer juntos. A minha fala para eles é essa. Nós vamos envelhecer juntos. Gente, muito obrigada. Eu, por mim, falaria mais desse assunto, mas como com uma delegada tão comprometida como essa, eu ia ter que passar muito tempo falando com um neurologista tão focado, que nos trouxe esse alento de que, tipo, calma, comece a envelhecer aos 30 anos, mas tem como lidar com isso, tem como ser mais saudável. E o exemplo de tudo isso que o doutor Eduardo está falando é o Cianira Nunes, né? Então, eu acho que a gente começou bem o nosso contraponto. Muito obrigada pela presença de vocês. Viu, gente? Vamos envelhecer sem medo, porque é o destino de todos nós que vamos ficar mais tempo aqui, é um privilégio. Antes de ir para o intervalo comercial com Janela Lateral, queria falar para vocês do SENAC. Você sabe que nós estamos aí já praticamente no mês de maio, né? E o SENAC está começando uma campanha super bonita com a Zona Sul de Teresina para revelar para vocês o que a Zona Sul de Teresina tem. Um SENAC só para ela. Você sabe que Teresina aí tem quase 1 milhão de habitantes e mais de 1/4 da nossa população está na Zona Sul. E o SENAC da Zona Sul, no Parque Piauí, ele está num lugar estratégico, com mais de 80 cursos nos mais diferentes segmentos para você. Então, eu acho que a comodidade, é a economia, porque você não vai ter que se deslocar tanto, é a questão da segurança, então tem um mundo de qualificação aos seus pés. Então, não deixe de aproveitar, eu acho que essa campanha, um SENAC feito só para você que mora na Zona Sul, veio a calhar para a gente acordar que existe possibilidade de qualificação, inclusive em todas as áreas, porque, olha, o SENAC, ele é um dos poucos no Brasil que tem cursos para a terceira idade e todas as idades lá, desde os kids, né, as crianças, até os mais experientes, os idosos, tem chance lá. E a gente precisa se qualificar para viver melhor e viver feliz, e o SENAC é seu parceiro nesse projeto de vida. O que dizer de Maia Veloso? Que é uma pessoa dinâmica, arrojada, à frente do seu tempo e muitas outras qualidades. Eu amo e dou graças a Deus ser amiga da Maia Veloso. Ela merece, que é uma pessoa especial. E nessa nova etapa da vida dela, eu desejo mais felicidades, mais sucesso, porque ela merece, tá? Um grande beijo, amiga. Eu vou com Janela Lateral e já estamos de volta. Até já.
nada resta mais, o fruto que se tem é o bastante pra querer. Um minuto além do que eu possa andar com você. Te amo e o tempo não varreu isso de mim. Por isso estou partindo e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Na inocência cega